ao nosso canal. Hoje vamos analisar o caso Lotus, julgado em 1927 pela Corte Permanente de Justiça Internacional. Estruturada junto à Liga das Nações, a Corte Permanente foi o equivalente à atual Corte Internacional de Justiça, que atualmente é ligada à Organização das Nações Unidas. França e Turquia eram as partes envolvidas no caso, em que discutiram a fixação de competência no julgamento de um crime praticado em alto mar. Como se deram os fatos? Em 2 de agosto de 1926, pouco depois da meia-noite, 2 navios, o Lotus francês e o Bósfor turco, colidiram em alto mar. O Bósfor se partiu em 2 e afundou. 8 marinheiros de nacionalidade turca que estavam a bordo morreram afogados. Os franceses teriam feito o que estavam ao alcance para socorrer aos náufragos e conseguiram ainda salvar 10 marinheiros turcos, seguindo viagem até Constantinopla, onde atracou em 3 de agosto. Ainda no dia 3 de agosto, as autoridades policiais da Turquia iniciaram um inquérito com o objetivo de apurar as responsabilidades pelo sinistro. No dia 5 de agosto, intimaram o capitão da embarcação francesa, um cidadão francês, e o capitão do navio turco para que prestassem depoimento. Oportunidade em que ambos foram presos preventivamente pela prática do homicídio culposo. Após a instrução processual, a Corte Criminal de Istambul condenou o capitão francês a 80 dias de prisão e ao pagamento de multa, e o capitão turco recebeu uma pena um pouco mais severa. O caso teve grande repercussão e suscitou vários protestos, especialmente do governo da França. Os franceses não admitiam que a Turquia tivesse competência para julgar o caso, dado que o sinistro teria se passado em alto mar. Depois de muita discussão, franceses e turcos concordaram em submeter o problema à Corte Permanente de Justiça Internacional. A França alegava que a Turquia estava obrigada pelo Tratado de Lausanne de 1923 a exercer jurisdição de acordo com os princípios do direito internacional. E estes determinavam que o país da bandeira da embarcação onde o delito teria ocorrido era dotado de jurisdição exclusiva para a instauração do processo. Assim, a Turquia teria agido em violação aos princípios do direito internacional quando processou o capitão francês. A Turquia, por sua vez, afirmou não ter violado nenhum princípio de direito internacional, uma vez que não existia qualquer princípio que a impedisse de exercer jurisdição nesse caso. Como os efeitos da infração se deram na embarcação turca, ocasionando morte de seus nacionais, as autoridades turcas também tinham jurisdição. Além disso, apontaram para a existência de uma conexão entre os atos dos dois culpados, razão pela qual compreendia que ambos deveriam ser julgados conjuntamente. Na Corte Permanente, a Turquia acabou por vencer a disputa, que foi muito acirrada, e terminou após o voto de desempate do presidente da Corte, Max Huber. Diversos juízes apontaram em seus votos dissidentes que a França tinha jurisdição exclusiva no presente caso, por considerarem como local do delito o local onde se encontrava o infrator no momento do ato, sendo então o território francês em razão da bandeira do navio. Porém, ficou decidido no caso que o caso demonstrava uma questão de jurisdição concorrente, e assim a Turquia não estaria impedida de exercer pelo direito internacional a sua jurisdição. A decisão então prolatada, no sentido de que não havia proibição expressa para que a Turquia julgasse o caso, e que tal silêncio redundava numa autorização implícita, encontra-se atualmente revogada pelo disposto no artigo 11 da Convenção sobre Alto Mar de 1958. De igual modo, a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, pactuada em Montego Bay, em dezembro de 1982, dispõe que o foro competente para ação penal no caso de abarroamento em alto mar é do Estado da bandeira, ou do Estado de nacionalidade do ofensor. No entanto, a fama do caso e as diversas críticas feitas a ele nada tinham a ver com a sua questão principal. Em um parágrafo, Max Huber teceu um conceito de soberania que foi considerado uma ode a uma concepção absoluta de soberania, adotada por positivistas e voluntaristas. Em uma tradução de suas palavras, o direito internacional rege as relações entre Estados independentes,
As regras de direito ligando os Estados se originam assim da vontade destes. Vontade esta manifesta nas convenções ou nos costumes geralmente aceitos como consagradores dos princípios de direito e estabelecidos visando reger a coexistência destas comunidades independentes ou visando buscar objetivos comuns. As limitações à independência dos Estados não podem, portanto, ser presumidas. A ideia da soberania absoluta não é aplicável como tal quando se transpõe esta noção para o plano de direito internacional. A coexistência de um determinado número de soberanias impõe limites à liberdade de cada Estado. E esses limites estão implícitos na referência feita do julgado Lotus à coexistência de comunidades independentes. O julgado de 1927 foi descrito como uma mina de material valioso sobre a matéria da jurisdição. Isso é certamente verdadeiro, desde que não se parta da ideia pré-concebida e falsa que ele dá uma resposta definitiva e geral às questões fundamentais que ele teve o mérito de levantar, mas que ele aplica exclusivamente aos fatos do caso. Na verdade, não há um princípio de lotus, mas um conjunto de considerações vastas e diversas que tem aplicação particular no contexto específico do qual emitiu seu julgamento. Esse caso clássico deu origem às mais diversas e acaloradas controvérsias doutrinárias pelas razões que nós já comentamos. Porém, se o caso Lotus fosse incidente no mundo contemporâneo, não haveriam dúvidas em se afirmar que as autoridades francesas seriam as únicas competentes para a persecução penal. E, provavelmente, outros termos seriam adotados na conceituação de soberania, como foi feito no caso Palmas, por exemplo. Mas o seu estudo nos dias de hoje é relevante para observarmos como essas controvérsias se inseriam em um contexto anterior às construções atuais e como as reflexões feitas a partir do caso puderam levar ao desenvolvimento do direito internacional como compreendemos hoje em dia. Bem, esse foi o caso Lotus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar todos os casos dessa série de estudos. Até mais!